Que dia especial começarmos essa nova trilha, que aliás vocês nem sabem do que de fato se trata, onde nesses 30 dias, exatamente, hoje é o 31º dia do Conquiste Dias Mais Leves, eu fui preparando o terreno para que vocês recebessem de fato esse conteúdo. De acordo com os formulários de todas vocês, uma coisa que é muito comum vir, né, com a pesquisa que a gente fez com vocês, é o fato de nos sentirmos inseguras. Inseguras com a nossa vida, com a nossa rotina, com a nossa maternidade. Quando a gente fala de procrastinação, de deixar para depois as coisas importantes na nossa vida, a gente está falando também de insegurança. E é por isso que o nome dessa aula, que inaugura essa nova trilha do Conquiste Dias Mais Leves, ela diz, né, o tema dessa aula é sobre a gente conquistar o respeito dentro dessa trilha, conquiste o respeito dos outros para com você, mas essa aula que inaugura, ela se chama Você é o que você diz para si. E nós vamos entender ainda mais profundamente esse tema. Para preparar o nosso coração, para preparar esse terreno que nós vamos plantar essa nova semente durante essa jornada, eu te convido a fazer o que eu chamo de coerência cardíaca. É uma técnica muito simples, mas muito eficiente para que a gente abra, né, o sentir para tudo isso que eu vou trazer para vocês. Então eu convido vocês a encontrarem aí o centro do seu peito, ver onde está batendo o seu coração. E num ato, né, muito simples, a gente vai puxar o ar, só que ao invés de inspirar, a gente vai inspirar imaginando que esse ar está saindo do nosso coração. E ao expirar, a gente vai expirar emanando esse ar para dentro do nosso coração, como se a gente estivesse o preenchendo. E a gente vai fazer esse movimento respiratório por 3 vezes. Vamos lá? Vamos começar? Inspira, puxando o ar como se estivesse saindo do seu coração. E expira como se estivesse colocando o ar para dentro do seu coração. Novamente, inspira, puxando o ar de dentro do seu coração e voltando o ar para dentro do seu coração. E pela última vez, inspira e solta. Essa respiração, essa técnica, né? Eu conheci com o Dr. Joe Dispenza. E é uma técnica que a gente pode usar o tempo todo, porque quando o nosso coração, que é um segundo cérebro, está em conexão com a nossa mente, então a gente tem o estado mental, o pensar, e o estado do coração, que é o sentir, que também é uma inteligência. Quando a gente faz esse alinhamento, a nossa vida ela se torna muito, a gente tem muito mais clareza da nossa vida, e eu convido vocês nos próximos 10 dias que estaremos juntas, incorporarem este exercício na rotina de vocês, lavando louça, quando acorda, quando está com o filho. Tem uma aula aqui no canal só sobre a coerência cardíaca. Eu vou deixar depois aqui nos comentários para vocês. Vamos lá, que a gente vai entender como é que a gente pode se sentir mais respeitada, sentir que a nossa voz, ela é potente, ela é ouvida e ela é seguida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós vamos criar consciência, primeiro, sobre a nossa linguagem interna negativa, para assim iniciar a transformação dessa voz que a gente conversa com a gente mesma, e com base nessa observação, nessa afirmação e nessa presença corporal, nós vamos de fato desenvolver uma postura de uma mulher segura. E eu convido vocês a não subestimarem nenhum dos exercícios que eu vou propor aqui.
Conversar com a gente mesma é o primeiro passo para conversarmos com o mundo, porque não é justo cobrar do outro uma escuta gentil se eu sou a primeira pessoa a me interromper. E com essa frase de um livro que eu gosto muito, que se chama Conversas Corajosas, a gente inicia aqui. Eu quero entender com vocês, né? Quem aqui sente que fala e ninguém escuta? Quem aqui sente que a própria que as pessoas não pedem a sua opinião, que elas não levam em consideração aquilo que você acredita? Coloca um nos comentários, para eu saber se vocês se identificam com essa fase, né? Muitas vezes isso está relacionado com a nossa postura. A nossa postura, ela vem da forma como a gente se comunica com a gente mesma. Eu já contei para vocês que eu moro bem perto de uma indústria. E em horários, né, horários pontuais, as pessoas estão subindo para a indústria, descendo para a hora do almoço, depois saindo da indústria, indo para sua casa, e às vezes eu estou na varanda ali, eu fico observando as pessoas passarem, é bastante gente que passa, e eu fico observando a postura das pessoas. Hoje, por conta do celular, a nossa postura, os nossos ombros, eles estão caídos. E quando eu vejo as pessoas ali na rua, né? Aqui onde eu moro é um lugar muito alto. E geralmente no final da tarde agora acontecem o pôr do sol mais bonito, que é o pôr do sol do inverno. Eu estou gravando esse vídeo, né? Dia 17/7, essa aula vai subir ao vivo para vocês. Mas é inverno aqui, inclusive está muito, muito frio na minha cidade. E o pôr do sol é muito bonito porque ele tem estados alterados, assim, as cores, né? Elas seguem em vermelho, depois vem um laranja, depois o amarelo. O céu fica muito, muito bonito. E as pessoas estão passando caídas, olhando para suas telas de celulares, e às vezes eu estou ali na varanda admirando o pôr do sol com meus filhos. E eu fico pensando, o celular tirou de nós muito da presença de ver o belo, né? E quando a gente está no celular, às vezes olhando para baixo, a perna ansiosa, muitas vezes são respostas visíveis do nosso corpo a pensamentos invisíveis. E muitas vezes esses pensamentos, quando a gente está olhando a timeline, eu não tenho uma vida assim. Nada do que eu faço adianta. Ninguém liga para mim. Como eu queria ter uma vida melhor, como eu queria ser uma pessoa mais feliz. E essa comunicação interna, ela é muito vista na comunicação externa. Quando uma pessoa está deprimida, decaída, o corpo dela fala. Se alguém falar para você, ai, tudo bem, uma amiga, alguém que você conhece, te falar assim, ai, como é que você está? E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem. No fundo, você sabe quando a pessoa não está falando a verdade. Você sente. Como que a gente sente isso, Aline? É místico? Não! É pela postura, pelo tom de voz. Por isso que é muito importante a gente perceber os auto-julgamentos que a gente faz silenciosos. A gente precisa mapear nessa fase do desafio qual é a frase que a gente mais repete para a gente mesma. Em coisas pontuais, por exemplo, quando a gente erra. Eu tenho uma aluna e ela tem uma dificuldade de atenção e a gente já conversou bastante sobre isso e ela sempre me trouxe assim, quando eu perco uma consulta, quando eu perco um horário, eu fico falando, nossa, não é possível, fulana, você é burra. E aí a gente fez um combinado que ela nunca mais falaria coisas negativas para si mesma. Teve uma criança que eu atendo em alfabetização emocional, que ela também, né, tinha esse costume de falar coisas, eu não consigo, Aline, eu sou burro. E aí, um dia o pai estava estressado, enfim, e falou uma coisa parecida para ela: Nossa, não é possível, você não aprende. E aí ele falou assim: A Aline me ensinou, e o pai depois que me contou, a Aline me ensinou a nunca falar algo negativo de mim
para mim mesmo. E eu também não vou deixar você falar algo negativo de mim, porque senão eu vou acreditar. E aí, foi uma conversa interessante do pai com o filho, né, sobre às vezes os adultos estarem nervosos, descontarem nas crianças, mas é muito importante que vocês entendam nessa fase qual é a frase que você mais repete para si mesma, principalmente quando erra. Eu quero que vocês listem aí no caderninho, no diário de vocês. O meu tá aqui, gente, ó. Não vou abrir porque ele tá cheio de frases. Mas aqui, ó, no diário de vocês que a gente começou esse desafio, porque embora eu seja mentora, eu também estou me transformando. Eu nunca vivi uma transformação de fichas caírem, sabe? Sobre a minha própria vida, sobre muitas coisas que eu não estava percebendo. Eu sabia que que esse desafio ia ser muito potente, mas eu não imaginei que ele mexeria com tantas coisas dentro da minha vida, principalmente pelo hábito do diário. Então, eu quero que vocês percebam esse auto-julgamento silencioso. E eu quero que vocês anotem essas frases, né, nos momentos de pressão, de erro. E para cada frase, eu quero que vocês reescrevam de forma consciente, amorosa. Se você escreveu assim, exemplo, né? Eu só falo besteira. Você vai escrever: eu estou aprendendo a me comunicar com clareza. Porque a coragem, ela não vem de nunca ter medo. A coragem, ela vem da gente escolher continuar se respeitando, mesmo quando a gente tem medo. Vou repetir. Essa frase não é minha, é da Elisama Santos. Eu adoro essa frase. Coragem não é nunca ter medo. É escolher continuar se respeitando mesmo com medo. E agora eu quero propor um exercício para vocês. E eu quero que, além de tudo isso que eu já falei, do diário, de escrever as frases, da respiração, né, conectada com o coração, eu quero que, a partir de hoje, vocês todos os dias fiquem em frente a um espelho e façam uma pose de Mulher Maravilha. Aline, como assim? Vocês vão abrir o peito, abrir as pernas e fazer uma pose de Mulher Maravilha e ficar nessa pose por apenas 1 minuto. Ai, Aline, que besteira. Deixa eu contar para vocês. Joga aí no Google. Tem uma pesquisadora que se chama Amy Cuddy. E ela pesquisou, assim, foi uma ampla pesquisa. Tem um livro sobre isso. Sobre as poses que nós fazemos e o quanto isso afeta o nosso sistema nervoso. A nossa mente, ela acredita no que o nosso corpo está mostrando. As nossas emoções precisam ser liberadas no nosso corpo. Eu sou uma pessoa que tem um temperamento quente, o meu temperamento é da raiva. O exercício que eu mais gosto na academia é um exercício que quase ninguém gosta de fazer, que é a corda naval. Não sei se você já viu, mas é uma corda bem grossa e você bate. E naquele momento eu coloco todas as minhas raivas para fora. Quando eu faço esse exercício na academia, são os dias que eu me sinto mais calma, mais tranquila, mais plena com a vida. Então eu convido vocês a experimentarem essa pose da Mulher Maravilha. Faço isso com o meu filho há anos. Meus filhos adolescentes praticaram muito, até achamos um videozinho da minha filha, que hoje está com 15 anos, quando ela tinha 5. Ela tinha até uma roupa, uma fantasia da Mulher Maravilha. A gente filmou ela fazendo a pose e fazendo as afirmações positivas antes de ir para a escola. Parece bobeira, parece coisa de criança, mas não é. Se você estiver muito, muito triste, muito chateada e simplesmente se obrigar a sorrir assim, o seu corpo vai entender e vai mandar mensagens para o seu cérebro de que você está feliz. Fingir um sorriso ajuda a gente a se sentir melhor. Acredita em mim. A gente desconectou por um tempo, né, enquanto humanidade, de corpo, mente, alma. Mas na verdade nós somos trimembrados. Nós somos os três em um.
Nosso corpo não está desconectado da nossa mente, que não está desconectado da nossa alma, do nosso estado anímico. É bonito isso. E quando a gente integra os três, a vida pode colocar a gente em pedaços, mas mesmo em pedaços a gente está inteira. E a pessoa que mais precisa acreditar em você é você mesma. Se você quer conquistar o respeito das outras pessoas, primeiro você precisa conquistar o respeito de si mesma. E reescrever essas frases que você fala para você mesma. Não sou boa, não vou conseguir. A gente fez isso bem no comecinho do desafio, mas eu quis voltar nesse assunto aqui nessa aula porque ela é essencial. Hoje vocês estão recebendo o nosso planner. Neste planner, você tem o seu diagnóstico inicial. Que fase você está sobre se sentir ouvida e respeitada pelas pessoas? E aí tem a parte dos filhos, a parte do marido, e eu quero que vocês façam com todo amor, com todo cuidado. Assumam as coisas para vocês. A coisa mais difícil na vida é quando a gente assume a vida que a gente tem para a gente mesma. Mas isso é extremamente transformador. Quando a gente tira o véu da ilusão, peraí, deixa eu olhar para minha vida do jeito que ela é, sem as mentirinhas que eu fico me contando. Isso é muito, muito poderoso. Peguem esse checklist, né? Hoje tá tarde, eu sei que essa aula tá subindo aí, 20 e 20, mas a partir de amanhã, faça esse cheque inicial. Veja onde você está. E amanhã nós vamos entender o poder das nossas palavras para os outros. E vamos aprender técnicas de como fazer com que a nossa palavra, a nossa fala, seja bem vista, seja requerida. Eu vou apresentar para vocês técnicas muito poderosas, que eu quero que vocês usem com muita sabedoria. Porque a partir do momento que você usar essas técnicas, você vai se tornar uma mulher respeitada. Sua postura diante da vida vai mudar. Te espero amanhã às 20h20. E, sem antes, eu preciso dar os recados que eu dou em todas as aulas. E é a oportunidade de vocês fazerem parte da comunidade, opa, pra cá, da comunidade Acervaline Leite. Todas as vezes que eu apareço aqui ao vivo, eu abro esse QR Code aqui na tela para vocês, para que vocês entrem para a comunidade no valor, no preço que foi lançado a comunidade, que são 12 vezes de R$ 13,14. E entrando para a comunidade, você vai encontrar um ambiente repleto de mulheres que estão também procurando serem as suas melhores versões. Eu espero vocês. E não esqueçam da Via Crucis da Aline, CCC. Curte, veja se você está inscrita no canal, caso você esteja assistindo esse vídeo, né, no YouTube durante o desafio. Se você está assistindo na plataforma, não faz sentido, porque esse desafio subirá para a plataforma em breve. Comenta, os comentários de vocês valem um presente no final, que será a minha mentoria, R$ 1.990. A gente vai sortear essa mentoria no final do desafio para todas as pessoas que comentaram os insights aqui embaixo. E compartilha com uma pessoa especial que você acredita que precisa aprender a ressignificar essa voz interna e a se tornar, assim, uma mulher respeitada. Beijos, até amanhã.